Hoje pela manhã, o Fernando Humberto ele nos falou em Atos capítulo 16 e agora à noite eu quero convidá-los para Atos também, só que no capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3. Nesse mês de setembro nós temos falado um pouquinho sobre o tema missões, né, em função da nossa 17ª Conferência Missionária, mas é óbvio que nós não pretendemos apenas falar sobre os campos transculturais, a informação é muito importante sobre o que acontece lá fora, né? Mas sobre a dinâmica da obra missionária, sobre a teologia, a doutrina da obra missionária, né? Sobre os paradigmas que nós encontramos também na igreja primitiva para a obra missionária. E quando nós falamos sobre esse tema, uma das coisas que nós observamos ou buscamos é também a construção de uma forma cada vez mais sólida, né, de uma visão sobre missões que envolva cada membro do corpo e não simplesmente os missionários, né? Eu creio que nós temos conseguido observar que missões não são feitas apenas por aqueles que recebem um chamado especial, alguma coisa assim, né? Quem sabe até mesmo mística. Não, a obra missionária ela é na verdade uma responsabilidade que recai sobre cada cristão, né? Cada cristão. Quando lemos Atos 1:8, onde fomos chamados de testemunhas, percebemos que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Mas hoje eu quero falar sobre a vida de uma igreja missionária, dando como paradigma a igreja primitiva. E o texto então é Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ó Pai, a tua palavra está aberta diante de nós e suplicamos ao Senhor um direcionamento tão especial nesse momento, para que possamos, recebendo a tua palavra, também viver de acordo com o que ela nos entrega. Oramos assim, confiados no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, sempre que nós ouvimos os relatos missionários, né, que chegam até nós, ficamos bastante impressionados, né, com os desafios que ainda temos diante de nós, né? A igreja primitiva, por sua vez, nos seus 30 anos iniciais, acreditava que ela, por todos os meios que o Senhor Deus havia dado, havia conseguido cumprir a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo havia dado em Mateus capítulo 28, de ir por todo o mundo pregando o Evangelho. Eles estavam, de fato, cientes de que aquela missão havia sido concluída e que, portanto, a qualquer momento da história da igreja, o Senhor Jesus Cristo poderia voltar. É muito possível que por trás dessa esperança estejam aquelas palavras que recorrentemente o apóstolo Paulo usava nas suas epístolas, falando sobre a volta de Cristo, inclusive enquanto ele estivesse vivo. Isso você pode encontrar, por exemplo, em Tessalonicenses, né? Falando sobre a ressurreição, ele diz que depois nós, os vivos, né? Os que ficarmos, seremos transformados e então arrebatados. Ou seja, o apóstolo Paulo sempre se via no cenário dessa vinda. Jesus, obviamente, não veio, nós temos ainda uma missão a cumprir diante de nós, mas é importante que nós também tenhamos, do mesmo modo que a igreja primitiva, também essa visão do mundo, que nós precisamos alcançar, cumprindo assim a missão que nos foi dada. É muito importante também dizer, logo de saída, que não há nenhuma relação, irmãos, direta entre o tempo da vinda e o cumprimento da missão. Às vezes as pessoas costumam dizer, olha, se nós não alcançarmos o mundo inteiro, Jesus não vai vir, porque está escrito, e será pregado este evangelho por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se nós não pregarmos o evangelho, como é que Jesus vai vir? Se nós não levarmos o evangelho a todas as nações, como é que Jesus virá? Bom, não há essa relação de tempo e de vinda, que muitas vezes as pessoas fazem. O que a Escritura Sagrada diz é apresentar uma sentença, uma declaração que aponta para um fato concreto e certo. E será pregado este evangelho por testemunho a todas as nações. Ele vai ser. Se nós não clamarmos, se nós não pregarmos, a Escritura diz que as próprias pedras clamarão, mas ele será pregado como testemunho para todas as nações. E então virá o fim.
A grande questão que nós precisamos entender é que nós recebemos um privilégio santo da parte do nosso Deus, que é o de sermos arautos desta mensagem, proclamadores desta mensagem. Somos, sem sombra de dúvidas, como cantamos agora há pouco aqui, trabalhadores. E esta é a linguagem que a Escritura Sagrada usa para se referir a nós, pessoas que servem ao reino de Deus, pessoas que se dedicam ao cumprimento da mensagem, ao cumprimento da missão que nos foi dada de anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tendo dito isso, é importante que nós vejamos como a igreja primitiva, se vendo nessa condição de trabalhadora, se vendo nessa condição de receber um comissionamento missionário, como é que ela desenvolveu a sua obra. Mas principalmente, como é que nestes princípios nós podemos encontrar um direcionamento de Deus para nós hoje também. Para você como membro do corpo de Cristo, que faz parte, né, desse corpo vivo que foi alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que precisa compartilhar a mensagem por onde você vai, que é chamado por Deus para ser sal da terra e luz do mundo, como é que nós vamos de fato nos posicionar? A história de Atos, irmãos, ela é uma magnífica descrição de como aqueles irmãos se envolveram com a grande comissão que havia sido dada a eles pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus no final do Evangelho de Mateus. O intenso envolvimento que nós verificamos ali, ele acaba se tornando para nós, como eu já disse, um paradigma. Na medida em que nós vamos identificando estes princípios, na medida em que nós vamos verificando que lá também existe um norte para que a igreja continue seguindo até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E o texto que lemos aqui diante de nós já nos informa, no primeiro versículo, que aquela igreja era uma igreja composta de profetas, composta de mestres, uma igreja que estava, sem sombra de dúvidas, assistida por homens que amavam o Senhor, homens que viviam no poder do Espírito Santo e que, vivendo no poder do Espírito Santo, eram guiados por Deus, obviamente. A igreja estava assistida com dons, a igreja estava assistida com oficiais ou ofícios, a igreja estava assistida com homens que haviam sido de fato separados por Deus para cumprir aquela missão. E ao longo da história Deus tem feito isso. Ele nunca desamparou a igreja, Ele nunca deixou de dotar a igreja com capacitações, com comunicações espirituais. E nós continuamos então nesse mesmo contexto da igreja primitiva, sendo servidos, digamos assim, pela distribuição de dons que Deus dá a todos aqueles que fazem parte da igreja contemporânea. Nessa igreja, onde estavam lá profetas, onde estavam mestres, a palavra nos diz que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, começou a dirigir os seus passos. E a primeira marca de uma igreja missionária aparece logo no versículo 2 do texto que nós temos aí de Atos capítulo 13. Você pode acompanhar comigo para perceber cada uma destas marcas. E a primeira frase do versículo 2 diz: e servindo eles ao Senhor, e servindo eles ao Senhor. Eu gosto muito desta palavra, servo. Eu sei que ela hoje em dia não é uma palavra, digamos assim, muito bem recebida, Ninguém quer ser servo. O homem, na verdade, ele quer ser senhor. Há algum tempo atrás, nós ouvíamos muito as pessoas falando sobre a pós-modernidade, A pós-modernidade, na verdade, ela já ficou para trás. Alguns estudiosos acreditam que em meados da década de 80, nós passamos por uma transição onde fomos lançados num período chamado por alguns, isso ainda não é um consenso na literatura, mas chamado por alguns de hipermodernidade. Nesta hipermodernidade, o que se verifica hoje é uma exacerbação dos valores individuais, ou seja, sabe aquela história, Você precisa respeitar cada uma das pessoas, você precisa respeitar e defender as minorias. A ênfase no direito do indivíduo, ela é tão acirrada, Ela é tão exacerbada que se perde de vista até mesmo a coletividade, A gente vai criando pequenas leis para defender os indivíduos, leis que muitas vezes vão se conflitar, mas que vão mostrar no final das contas uma coisa que vai completamente de encontro à mensagem do Evangelho. O homem quer ser senhor. Por isso, uma das marcas dos nossos dias é essa busca desenfreada por direitos. Os irmãos podem observar que todo mundo quer direito, mas não sei se você vê por aí o pessoal brigando por dever, Ninguém briga por dever, todo mundo quer direito, Eu quero o meu direito, eu quero resguardar o meu direito, eu quero resguardar a minha condição como cidadão e por aí vai, obviamente, Na contramão desse pensamento da hipermodernidade, onde o homem quer ser senhor, uma das palavras mais poderosas da Escritura Sagrada para nos designar é servos. Servos. Desde o Antigo Testamento,
Desde o Antigo Testamento é assim. No Salmo 100, por exemplo, né, que todos nós conhecemos, há ainda uma designação muito específica sobre o serviço que nós devemos prestar ao Senhor, no versículo 2, onde o salmista diz assim: servir ao Senhor com alegria. E a palavra servo, normalmente, ela é traduzida por nós aqui, em muitas passagens da Escritura Sagrada, ela é traduzida de uma palavra grega que significa escravo. Escravo. Não é? E é muito interessante, né? Porque todo escravo tem um senhor. Isso é muito óbvio, né? Todo escravo tem um senhor. Então a palavra servo na língua grega, que é a palavra doulos, ela significa escravo. Só que aqui aparece uma palavra um pouquinho diferente, que em grego tem uma certa semelhança com o português, né? Com o português. A palavra que aparece por trás aqui desta expressão servindo, em grego, é a palavra leitorgel. E quando você ouve leitorgel, você lembra de alguma coisa, né? Você lembra do quê? Liturgia. Leitorgel lembra a gente liturgia. E liturgia lembra a gente um serviço de adoração. Liturgia lembra a gente um serviço de culto que nós prestamos a Deus. Liturgia lembra um serviço de consagração ao Senhor. Quando então o versículo 2 de Atos capítulo 13 diz que eles estavam servindo ao Senhor, eles estavam numa liturgia, eles estavam na verdade num serviço de adoração, eles estavam na verdade num serviço de consagração a Deus. O que me ajuda a entender que não existe igreja missionária onde não existe adoração ao Senhor. Não existe uma igreja consagrada a Deus onde não existe adoração a Deus. A principal razão pela qual nós estamos aqui, irmãos, é para adorar a Deus e glorificar o seu santo nome. Nós somos chamados para servi-lo em adoração. É importante lembrar isso, né? Porque nessa hipermodernidade, os que ainda buscam a Deus querem se servir de Deus. Mas nós não fomos chamados para nos servirmos dele. Nós somos chamados para servir a Ele. A nossa existência é para Deus. Inclusive a Escritura Sagrada diz que Ele faz todas as coisas para a glória do seu santo nome. Tem um pensamento que a gente precisa, de repente, reposicionar, irmãos, e repensar. Às vezes eu vejo muita gente dizendo assim: eu quero ser feliz. Não tem problema nenhum em ser feliz. Eu quero que Deus resolva os meus problemas. De repente não tem muitos problemas em pedir que Deus resolva os seus problemas. Mas o principal objetivo de Deus ao nos criar, é glorificar o seu próprio nome. Por isso, Ele não tem compromisso direto, digamos assim, com a nossa felicidade, como Ele tem com a glória do seu próprio nome. Então é bastante pequena aquela vida que não entende isso. Porque ela acredita que Deus está aqui simplesmente para nos satisfazer, Deus está aqui para resolver os nossos problemas, Deus está aqui para tratar as nossas dores, Deus está aqui para tratar as nossas dificuldades. É verdade, Ele faz todas essas coisas, mas Deus está aqui para ser glorificado através da nossa vida. Pode ser então que a gente não tenha o final esperado, pode ser então que a gente não viva da forma como a gente espera, pode ser então que nós não realizemos os nossos sonhos. Mas é extremamente importante que estejamos o tempo todo envolvidos com uma só ideia: eu quero cumprir a vontade de Deus para a minha vida, e não a minha própria. Até porque o apóstolo Paulo mesmo, que aqui é separado para esta obra missionária, disse que a vontade de Deus ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Não há absolutamente nada que você possa imaginar para você, não há absolutamente nada que você possa imaginar para a sua vida que seja melhor do que aquilo que Deus já planejou. E o Salmo 139 diz, inclusive, que cada um dos nossos dias foi escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. Quando aquela igreja servia ao Senhor, ela dizia que para cumprir a sua missão, para cumprir a comissão que Deus havia dado para ela, ela precisava adorar a Deus, ela precisava se consagrar a Deus, ela precisava servir ao Senhor. Se a gente tiver, irmãos, essa consciência de que nós estamos o tempo todo em liturgia, em serviço a Deus, nós vamos imprimir uma excelência diferente às nossas atividades. Pensa, por exemplo, num trabalhador,
nós cantamos aqui agora há pouco, mas um trabalhador lá na sua empresa, realizando, por exemplo, as atividades da agenda daquela instituição, tendo consciência de que os seus atos glorificam o nome de Deus. Pensa na excelência daquele trabalho. Pensa, por exemplo, como é que faz diferença para nós, né, ao encontrarmos com as pessoas por aí. Pensa na diferença que faz intencionalmente agirmos sempre nessa perspectiva de que eu preciso ser um instrumento da glória de Deus, que leva inclusive a sua palavra, que leva inclusive a sua mensagem e que abençoa outras vidas. Isso muda completamente a nossa história. Muda completamente a nossa história. Eu já pude falar de uma outra vez, né, e não é sem razão, porque a Escritura Sagrada diz que a gente não deve murmurar, né, que a gente muitas vezes perde oportunidade de servir quando a gente se entrega a murmurações excessivas, né? Só reclamando, só lamentando, só chorando. Mas quando nós entendemos que Deus quer nos usar em serviço na sua obra, nós estamos o tempo todo preocupados sempre em fazer uma coisa. Diz a Escritura Sagrada assim: em agradar aquele que nos arregimentou. Você já imaginou a gente chegar no final do dia, naquela oração que a gente faz para Deus e perguntar assim para Ele: Senhor, o Senhor gostou do trabalho que eu fiz hoje? Às vezes a gente nem pergunta, né? A gente vai tocando os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas você pode parar de repente e perguntar: Senhor, o Senhor gostou do que eu fiz hoje? Ó, servi ao Senhor. Procurei dedicar minha vida a Ti, procurei consagrar a minha vida ao Senhor. Não há uma igreja missionária que não adora. Não adora quando se reúne, que não adora quando vive sozinha. A igreja precisa o tempo todo entender que ela está em serviço constante ao Rei dos Reis. Essa é a primeira coisa. Depois, diz o texto aí que servindo eles ao Senhor, e aí diz: e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Uma palavra que obviamente chama a nossa atenção agora aqui é essa: jejuando, né? O jejum daquela igreja não era separado da oração. Se você for ao versículo 3º, você vai observar que eles jejuavam e oravam, né? Jejum e oração são coisas que andam juntos aqui. Nós gostamos de lembrar que a oração é um mandamento de Deus, é um meio de graça. O jejum não é um mandamento, mas é um exercício espiritual de muito valor. Você encontra nas Escrituras Sagradas várias vezes ordem para que você ore, né? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. O que significa que deixar de orar é pecado. Deixar de orar é pecado. Embora não haja um mandamento específico para o jejum, nós sempre vimos essa prática na vida da igreja, desde o Antigo Testamento, né? Agora também permanece aqui no Novo Testamento, né? Estes exercícios espirituais, eles têm, irmãos, como propósito, né, também trazer-nos mais sensibilidade. Sensibilidade. E por que a gente precisa de sensibilidade, né? Principalmente sensibilidade espiritual. Porque se a gente parar para prestar atenção, né, quantos sons vêm ao encontro do nosso ouvido e do nosso coração durante o dia? Muitos. Você consegue discernir sempre todos os sons? Você consegue discernir sempre todas as falas? Você consegue discernir sempre todas as coisas que você recebe durante o dia? Algumas vezes, sabe o que fala mais alto no nosso ouvido? O nosso próprio coração, né? Você está precisando de alguma coisa, né? E aí o seu coração começa a dizer para você: compra, faz, resolve, né? Mas eu não tenho jeito, não, arruma um jeitinho, faz isso, faz assim, assado. O nosso coração é um dos que mais fala com a gente o dia inteiro. Isso é um problema sério, né? Porque a Bíblia diz que ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto. E às vezes as pessoas se dão mal porque elas ouvem demasiadamente o seu próprio coração, né? Mas como é que eu sei qual é a voz de Deus e qual é a voz do meu coração? Bom, a voz de Deus, ela vem das Escrituras Sagradas, é importante lembrar isso. Mas uma das formas que nós temos para entender a vontade de Deus é nos tornando mais sensíveis. E essa sensibilidade passa por um caminho, e a Bíblia diz que a vida espiritual não tem atalhos, né? Ela ensina isso para a gente, passa por um caminho incontornável, né? Que é o caminho da oração e o caminho do jejum. O caminho da busca do nosso Deus, dos exercícios espirituais que vão nos tornar mais sensíveis, né? Só que tem um problema. Todo mundo hoje quer descobrir a vontade de Deus, mas poucas pessoas querem dobrar os seus joelhos.
Poucas pessoas hoje querem de fato colocar-se diante de Deus, mas querem saber exatamente para onde é que Ele vai os levar. Nesse caso específico, esta igreja mostrou-se uma igreja missionária porque ela, jejuando e orando, ouviu a voz de Deus. Porque na sequência diz que enquanto eles serviam, enquanto eles adoravam, enquanto eles jejuavam, enquanto eles oravam, o texto diz assim: disse o Espírito Santo. Deus falou a uma igreja que servia, Deus falou a uma igreja que jejuava, Deus falou a uma igreja que orava, como fala com a gente também. Nosso Deus não está silente. Nosso Deus não está sem palavras. Nosso Deus não está mudo, Ele continua falando. O problema é que às vezes a gente não consegue ouvir. Aliás, esse é um problema sério de um coração, né? Muitas vezes intransigente, né? Numa discussão, por exemplo, as pessoas só gostam de falar, né? E elas não gostam de ouvir. E às vezes a gente está discutindo com Deus, enquanto Ele está falando, só que a gente tenta falar mais alto que o próprio Deus e acaba não ouvindo as coisas que Ele tem a dizer para nós. Nesse caso específico aqui, esta igreja nos mostra que ela caminhou porque ela soube ouvir a Deus. E nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. E quando eu falo aprender a ouvir, irmãos, de fato, passando pela oração, passando pelo jejum, não significa que a gente vai adivinhar de uma forma, digamos assim, mágica a vontade de Deus. Não, Ele vai nos conduzir às coisas que Ele já nos disse aqui na Escritura Sagrada. E oportunamente, pela própria providência dEle, Ele vai indicando caminhos, Ele vai indicando direções, as quais devem ser tomadas por todos nós. Deus fala. Deus continua falando. E se nós não crescemos nisso, irmãos, a nossa vida espiritual seria simplesmente um exercício intelectual. Já imaginou? Vocês vão aqui fazer lá, vocês vão fazer o que lá na igreja? Nós vamos ouvir uma mensagem, nós vamos pensar em algumas doutrinas, nós vamos pensar em algumas coisas que são ditas na palavra lá. Não, nós vamos sim pensar em todas essas coisas, mas acima de tudo nós vamos buscar ouvir a voz de Deus. E não só quando nos reunimos na igreja, mas em todo momento da nossa vida. Em todo momento da nossa vida. Então, há um hino que nós cantamos, fala assim: com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil, aí ele termina dizendo: pois eu tão frágil sou a Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Ou seja, para cada passo que nós damos, nós precisamos estar convencidos daquilo que Deus nos fala. Daquilo que Deus nos fala. Uma igreja, a vida de uma igreja missionária é marcada por adoração, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que ouve a voz de Deus, e em terceiro lugar, uma igreja que reconhece e se envolve com a vontade dele também. Olha o versículo 3º do texto de Atos capítulo 13. Diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui, obviamente, ele volta a falar sobre jejum e a oração, como sendo também um ato de envolvimento espiritual, mas há uma terceira figura, um terceiro elemento aqui também bastante importante, que é a imposição das mãos. Essa imposição das mãos, ela para mim ela traz duas ideias. A primeira é de autoridade. Aqueles irmãos haviam recebido autoridade ou delegação por parte da igreja primitiva para fazer a sua obra, Eles estavam indo em nome da igreja. Mas além disso, o ato de impor as mãos significava envolvimento. O que nós observamos no ministério do apóstolo Paulo ter sido correspondido pelas muitas ofertas que ele foi recebendo ao longo do seu trabalho. A igreja estava junto, a igreja era parceira, a igreja estava lá, de fato, envolvida com aquele ministério. Ela reconheceu, quando ela impõe as mãos, que o Espírito Santo diz: é eles, Barnabé e Saulo, e além de reconhecer, ela se envolve, porque ela separa aqueles irmãos, porque ela despede aqueles irmãos, porque ela vai junto com eles, de alguma forma. Nós precisamos reconhecer a vontade de Deus e nos envolvermos com a obra dele. Nos envolvermos com a obra dele. Essa é uma palavra importante para nós hoje. Envolvimento. Envolvimento. Um envolvimento que se traduza de maneira prática, nas coisas que nós fazemos na igreja, obviamente,
nas coisas que nós fazemos no reino de Deus. Né? Como é importante, por exemplo, uma igreja que se envolve intencionalmente com o reino de Deus. A Escritura Sagrada, por exemplo, em 1 Pedro, nos chama de sacerdócio universal. Os sacerdotes eram pessoas autorizadas por Deus, autorizadas pelo Senhor. Quando a Escritura diz em 1 Pedro que nós somos um sacerdócio universal, ela diz que nós fomos autorizados por Deus, sim, para cumprir uma missão especificamente nestes dias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Nestes dias que antecedem a volta do nosso Salvador. E eu creio que Ele está por voltar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Não é? Nós cremos que Ele veio, nós cremos que Ele morreu e ressuscitou, e nós cremos que Ele voltará. Essa é a nossa fé. E veja, todos os elementos dos nossos dias têm apontado para isso. Nós estamos sim nos aproximando da volta do Senhor Jesus. E eu não estou com isso, irmão, sugerindo aqui uma volta iminente, porque a Bíblia diz que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas continuo crendo que a qualquer instante, a qualquer momento da vida da igreja, o Senhor Jesus Cristo pode voltar. A pergunta que a gente precisa sempre se fazer é: será que eu estou preparado para esse momento então? E a preparação, ela de alguma forma está relacionada ao nosso envolvimento com a causa do reino, com a causa do reino. E a causa do reino é sempre muito maior do que as nossas próprias causas. Preciso lembrar disso. A causa do reino é sempre muito mais importante do que as nossas próprias causas. Nós devemos trabalhar como agregadores, como trabalhadores, como pessoas que de fato estão o tempo todo preocupados com a promoção da glória do nome de Deus. Por isso que eu agora há pouco perguntei, né? O que você diz no final do dia para o Senhor, né? O Senhor gostou do meu trabalho, mas eu sempre me preocupo com isso, né? Senhor, eu tenho que glorificar o teu santo nome. Às vezes a gente faz uma separação tão absoluta, tão radical entre os momentos de culto e os momentos que não são de culto, sagrado e profano, por exemplo, que em determinados momentos a gente esquece da nossa identidade com Cristo. Tudo que nós somos o tempo todo, tudo que nós fazemos o tempo todo, deve ser sempre para a honra e para a glória do nosso Deus. Sempre para a honra e para a glória do nosso Deus. E que maravilha se Jesus voltar, nos encontrar vivendo para a honra e para a glória dele. E que maravilha se Jesus não voltar por esses dias, mas nós formos convocados à presença dele, porque isso pode acontecer, nós também ouvirmos a sua doce voz dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Nós queremos ser achados fiéis. A Escritura diz isso: é bem-aventurado aquele que foi encontrado assim, fiel. Apocalipse 2:10, lá no final ainda diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Os nossos tempos, irmãos, têm exigido esse envolvimento cada vez mais intenso de todos nós com a vontade de Deus. Uma das coisas que é importante dizer, adicionalmente ainda para a conclusão desse tópico e depois do sermão, é que nós precisamos lembrar aqui o princípio do sacerdócio universal. Ele não pode ser esquecido. Algumas pessoas ainda têm uma visão clerical da igreja, né? Achando que alguns são chamados para servir e outros para assistir. Não. Todos são servos. Na igreja do Senhor Jesus, todos têm uma missão. Nós trabalhamos em conjunto e não de maneira isolada e não de maneira separada, buscando e visando sempre a glória do nome do Senhor. Mas para que a igreja primitiva chegasse a esse ponto, diz a Escritura Sagrada, ela serviu, ela jejuou, ela orou, ela se colocou nas mãos do nosso Deus. E Deus tem nos dado tantas oportunidades, né? Deus tem colocado tanta coisa diante de nós. Agora, por exemplo, com as reflexões sobre as diversas estratégias de abordagem missionária, né? Por exemplo, com arte e louvor.
Deus tem nos lembrado que a partir dos dons que nós recebemos, nós podemos sim continuar cumprindo a nossa missão. Deus não te chama para fazer nada para o qual Ele já não te preparou, para o qual Ele já não te capacitou. Eu lembro do profeta Ezequiel, quando foi chamado para pregar a uma casa rebelde. Antes que ele fosse para lá, Deus disse assim: abre a tua boca. Ele fez o profeta abrir a boca e colocou na boca dele um rolo que era doce como mel. Era a própria palavra que ele entregava ao profeta, que por sua vez deveria ser anunciada ao povo. É assim que Deus faz conosco. Ele nos capacita, nos habilita e nos envia. A minha oração, irmãos, é para que cada vez mais, por todas as oportunidades que o Senhor Deus tem nos dado, nós tenhamos consciência disso. Então, estamos orando pela obra missionária. Às vezes nós oramos por tantas outras questões, né? E um dia um amigo meu disse assim: olha, eu acho que a gente não deveria orar por nada que a gente não tivesse disposto a ser solução. Eu achei aquilo muito interessante, né? Você não deve orar por nada que você não tenha disposição de ser você mesmo a solução. Então, às vezes, Deus envia missionários. Você não pode orar para Deus enviar missionários se você não estiver disposto a ser um destes, né? É como se você tivesse: Deus manda outro, eu não. Às vezes ele diz: Deus consola o fulano de tal. Você pode orar para que Deus console o fulano de tal, mas você que pede por consolo tem que ter no seu coração a disposição de ser conforto. Às vezes cantamos aqui: somos teus pés, somos teus braços. Então, que o Senhor nos use. Que o Senhor nos use. Cada coisa que nós buscamos em Deus pode começar a ser realizada por meio de nós mesmos. E que assim o Senhor nos abençoe, irmãos. Que assim o Senhor nos dê graça e nos leve aí para o cumprimento da sua missão, conforme anunciado no Evangelho. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai, dá-nos graça nessa noite que nos colocamos aqui na tua presença santa. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. E leva-nos agora em paz para os nossos lares. Abençoa nossa semana também e ajuda-nos a cumprir nela tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós como teu povo. Obrigado pelos irmãos reunidos aqui. Obrigado por aqueles que nos assistem também por meio da transmissão. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.